A entrevistada de hoje, que eu escolhi a dedo, foi a Ariane. A Ariane, ela fez já 2 vezes o Ironman 70.3 e ela já também concluiu uma maratona. Hoje ela está no processo de realizar Ironman Full, né? Ela está treinando para isso. Eu tenho certeza que ela vai conseguir muito fácil. E eu queria compartilhar com vocês essa entrevista riquíssima, linda. Assistam do começo ao fim, que vocês não irão se arrepender. É uma história linda de superação e eu gostaria que ela passasse uma mensagem para vocês, inspirasse em vocês. Esse o intuito do meu quadro Fala Iron Man. Ela é Ironman, ela já fez alguns Ironman, e eu me apaixonei logo de cara dela história dela, de superação, de tudo que ela passou, e eu quero contribuir né, pedir para que ela contribua para nós, né, a história de vida dela, para que a gente tenha o porquê da vida, vamos dizer assim, tá? E aí, a primeira pergunta que eu quero fazer, Ari, é o que te motivou a realizar o Ironman? Queria que você contasse É, essa história linda que você contou para nós. Tudo bem, pessoal? Prazer falar com vocês. Espero conseguir ajudar vocês de alguma forma, pelo menos colocando um pouquinho de loucura na cabeça. Mas quem instigou tudo isso? Que o Iron Man sempre foi um sonho infantil. Eu sempre achei o máximo que fazia Iron Man, nem sem aparecer aquelas reportagens no domingo, no Esporte Espetacular, a criança assistindo. Então eu falava assim, nossa, eu quero fazer isso quando eu crescer. Só que com o tempo a gente vai vendo o tamanho da dificuldade das coisas e a vida vai levando a gente para outros caminhos. Na minha adolescência, na minha juventude, eu nunca tive performance em esporte. Brincava, fazia educação física, mas não era nada fora do normal, fora da média. Então, foi uma coisa que ficou de lado. E aí, na pandemia, eu no meio daquelas insônias, porque eu trabalho no provador de internet. Tá. Então, na época da pandemia, em 2020, quando estourou mesmo, provedor de internet foi um dos segmentos que mais teve sobrecarga, porque enquanto todo mundo ia ficar em casa, mas eles ficavam em casa na internet. Tá. Então, nós, enquanto provedores, tivemos que nos desdobrar, avançar melhorias que não estavam programadas. Bem difícil. E foi um processo onde eu trabalhava 16 horas por dia, não tinha feriado, não tinha final de semana. Essa levada a gente foi por quase 4 meses, até as coisas encaixarem, os processos serem construídos. E no meio disso tudo, nessas insônias, na hora que eu ia para casa poderia dormir, eu não conseguia. As insônias batiam pesadas, eram noites e noites em claro. Só que assim, mesmo não olhando, não participando do meio, eu sempre seguia as coisas de triatlo e seguia a hashtag triatlo, hashtag Ironman, hashtag diversas. E numa dessas insônias, através dessa hashtag, cheguei num anjo na minha vida, que é minha terapeuta. Ela tinha completar, porque o Ironman é sempre em maio, né? Ah, E ela tinha treinado para o Ironman, do ciclo Ironman do ano de 2020, certinho, e chegou em 2020, cancelaram o Iron por causa da pandemia. E ela não cancelou a prova dela na cabeça. Ela fez a prova dela mesmo estando cancelada. Ela fez as distâncias no dia que seria a prova lá em Florianópolis e postou aquilo. tá. E eu vi aquela postagem de 3 horas da manhã apareceu no meu feed, eu curti e segui ela e comecei a olhar ela. E eu olhava aquela menina, aquela mulher, a gente tem a mesma idade. E ela fazia coisas que eu achava que era impossível. Por exemplo, acordar às 5 horas da manhã todo dia para correr. Nossa, não, isso daí não é gente É normal que loucura. faz. Uhum. Então, eu acordava às 6 horas para ir trabalhar, ela já tinha corrido, já tinha nadado, aí ela trabalhava em 3 empregos e ela sempre postava tudo, era muito humanizado o Instagram dela. Ela não, ela parecia ser uma pessoa normal, como eu,
e fazer as coisas. Mas se ela consegue, porque eu não consigo. Uhum. E aí eu fui lá, me matriculei numa academia, e quando eu me matriculei numa academia, eu mandei mensagem para ela, no direct dela. Falei, Josi, você não me conhece, mas eu quero dizer para você, eu não sei o porquê você faz isso, mas não para que a minha história você ajudou. Estou me matriculando na academia e de cara já fiz a inscrição para uma prova de 21 quilômetros de corrida, para correr um ano depois. E para minha maratona, né, para os 21 quilômetros depois de um ano, e fui treinando e as coisas foram encaixando naturalmente. Claro, e aí eu fiz a primeira meia maratona e ela lá. E ela fez o Iron depois dela, o Iron oficial de novo, ela fez em 2021, que foi o Iron da prova. E quando ela fez aquele Iron e eu estava, quando ela fez o Iron dela, eu já tinha corrido 21. E eu já tinha, porque aí quando eu comecei a fazer o ciclo para os 21, eu pesava 90 quilos. Tá. Então, não foi só uma alteração de comportamento, foi uma alteração total de posicionamento na vida. Então, eu era fumante, eu bebia, tinha problemas com bebida, eu pesava 90 quilos. Há um tempo atrás eu tinha problema com cocaína, já cheguei a usar drogas. Então, foi todo um cenário que ela construiu e a gente foi junto, um dia após o outro, pequenas metas, e fomos construindo uma rotina. E aí chegou em 2021, eu fiz uma meia maratona, não oficial, que a minha prova também tinha sido cancelada, porque demorou para as coisas voltarem ao normal, né? Sim, sim. A prova também foi cancelada, eu fiz como ela tinha feito com a AIFA, se é mesmo que foi cancelada, eu vou correr o 2021. Fui lá, isso tudo, começamos em setembro de 2020, minha primeira meia foi em fevereiro de 2021, mais ou menos. Tá. E aí, né, nesse processo todo, a gente foi construindo. E aí eu falei assim, não, eu vou fazer a maratona, eu sou meio louca. Eu falei, vou fazer uma maratona em final de no mês de 2022. Tá. Coloquei isso como meta. Uhum. Só que aí em janeiro eu fiquei até agosto tranquila, conseguindo correr. Ela me estimulou depois do Ironman dela, né? Só que aí eu lesionei. Eu lesionei, eu acho que. O mês que eu lesionei mesmo? Eu me lesionei coisa assim de junho. Em agosto eu lesionei. E o médico falou que eu ia ficar 5 meses sem poder correr, porque eu estava edema no quadril. Eu tentei ver por esse lado. Falei assim, eu Tá. tinha uma fraqueza no quadril que eu não conhecia, acabei dando edema, tive que ficar afastada. Tá tudo bem, a bicicleta e coloquei a natação. E eu fiquei o processo inteiro de recuperação da corrida com a natação e com a bicicleta já inclusa. Tá. E aí, quando veio a alta da lesão, ela falou assim, e aí, vamos tentar um triatlo, então? Eu falei, mas... Ela falou assim, não tem, a seria, não tem por que não. Porque assim, você já tá, você vai voltar a Vou correr, é uma correr. questão de, é uma questão de tempo para você voltar ao normal. A natação tá encaixada e a bicicleta tá encaixada, por que não? Eu falei assim, vamos então. E aí, fiz meu primeiro sprint lá no Troféu Brasil de Santos em dezembro de 2021. Fiz meu Troféu Brasil de Santos, que é nada 750. Atenção! Atenção porque vai começar! Troféu Brasil de Triatlon, 30 anos, distância short. É isso, a torcida vem junto, a galera de Santos reunindo em peso para prestigiar, para vibrar com os nossos triatletas. Lembrando mais uma vez para você que está aqui acompanhando a nossa. Só que aí eu falei assim, eu vou me inscrever eu sempre achei na minha cabeça que para fazer um Ironman tinha que fazer maratona. Tá. Por rupturas mentais, por processo de fortalecimento mental, principalmente. E eu me inscrevi primeiro numa maratona de Florianópolis que aconteceria em julho de 2022. Foi. Tá. Só que aí chegou em abril, a maratona foi cancelada de novo.
E eu fiquei muito frustrada. Eu fiquei muito, muito brava. Eu falei, pô, não vou conseguir correr, não é para mim. E aí, no mesmo. E foi inclusive ela que me mandou a mensagem: Ariel, a maratona acabou de ser cancelada. Eu fiquei muito brava, muito puta. E eu tinha eu tinha comprado tudo já, passagem aérea, hospedagem. Foi uma frustração, eu não ia conseguir remarcar porque eles trocaram de julho para outubro e eu não consegui remarcar passagem, eu não consegui mudar a data de hospedagem. Se eu tivesse conseguido ir, via uma multa muito alta que eu não ia valer a pena ir. Beleza. E aí, nesse mesmo dia, eu olhando no feed do Instagram, apareceu assim, últimas vagas para o Ironman de São Paulo, 70.3 em setembro. Uhum. Ah, não é possível. Isso aqui foi Deus que mandou para mim. É agora. Olha, louca. Aí eu liguei para minha esposa e falei assim, amor, tem limite no cartão? Ela tem. Falei, vou cobrar aqui parcelado o negócio. Aí eu mandei para minha psicóloga, falei, você acha que dá? Tipo assim, isso foi em fevereiro. Você não acha que em fevereiro até setembro eu consigo me preparar? Não, em abril. Para de abril até setembro, você acha que eu consigo fazer um meio Iron? Olha que você consegue. Eu achei o cara que eu comprei a minha bicicleta em fevereiro, ele era treinador de triatlo. Eu conheci esse cara da bicicleta, ele sempre manteve um contato comigo, assim, incrível, o Dani, sempre muito atencioso, mesmo depois de ter comprado a bicicleta, super preocupado. Aí eu mandei mensagem para ele esse triatlo. Puta, Dani, eu comprei uma inscrição para uma prova e eu precisava de uma ajuda para treinar. Como que funciona a sua assessoria? Ele me explicou, falou assim, não, vai ser um prazer trabalhar com você. Qual prova que é? Falei, é o Ironman. Ele, que legal, pro ano que vem. Falei, não, para setembro desse ano. Só tem 5 meses. Eu falei, eu comprei aqui, negócio aqui para setembro desse ano. Aí ele falou assim, mas você já faz triatlo há um bom tempo, né? Eu falei, não, eu não faço. A minha primeira prova curtinha lá em Santos, no Troféu Brasil. Aí ele falou assim, puta que pariu, hein? Aí, só que ele só falou essa frase de início, falou assim, não, então tá bom, eu vou te mandar a planilha, eu só peço que você faça 100% dela para mim, daqui até setembro. E as coisas foram um dia, assim, aí entrou a Josi, minha psicóloga, entrou ele, preparador físico, entrou o Leandro, meu fisioterapeuta. Aí a Justi vai, a Justi vem, e ele pegou e falou assim, na natação você não vai passar. Assim, você não vai passar do tempo de corte da natação, porque você não está nadando bem. E aí eu já estava em outra cidade. Aí eu falei assim, vou. E graças a Deus eu fui para uma cidade onde meu primo morava, meu primo é professor de natação. Aí foi quando entrou meu primo pro processo. Aí ficou bem dividido. Tipo, se um cuidava da água, o outro cuidava da cabeça, o outro cuidava do corpo, o Dani a demanda disso tudo. E foi dia após dia. Assim, eu acordava, eu tenho que nadar, fazer fortalecimento e fazer musculação à noite. E trabalhar, vamos. E eu fui trabalhando com essas metas pequenas diárias. A hora que chegou faltando 20 dias para a prova, eu fui fazer o primeiro simulado no Riacho. Eu nunca tinha nadado em água doce. Foi a primeira vez que eu tinha ido no Riacho. Faltava 15 dias para a prova. E aí eu fui no Riacho. Foi a primeira vez que eu tive contato com os grandes do triatlon. Assim, o que eu tô fazendo aqui? Meu Deus do céu, só tem gente boa aqui nesse lugar. E muita gente. E aí eu comecei a meio que sair da minha bolha, porque eu fazia tudo sozinha, treinava tudo sozinha, e de repente eu fui pro meio onde todo mundo era triatleta, todo mundo era muito bom triatleta. E eu me assustei muito no Riacho. Aí eu lembro que eu fui lá, coloquei minha bicicleta no tripé lá, coloquei minhas coisinhas meio miudinha. Eu fiquei num lugar muito escondido lá no Riacho. Eu lembro que foi um box muito escondido, que ninguém me via, porque eu tava muito contida. Eu falei, o que eu tô fazendo aqui? Eu tava morrendo de medo. Aí, de repente, chega o Dani e fala assim, vem cá, vamos lá, vou te mostrar como que funciona. E me mostrou lá o lago, a represa, ó, você tem que nadar lá, voltar aqui, fazer isso 2 vezes, pegar a bicicleta, vai lá na rodovia, 16 quilômetros a volta, você faz 5 vezes, aí você deixa a bicicleta e vai correr 18 quilômetros.
Eu comecei a ter noção do que eu tinha feito. Eu falei, Agora é a hora de fazer a prova, o simulado, eu né? falei, não tô acreditando que eu tô fazendo isso. Eu fiquei muito nervosa. Ah, e Fui como ficou a lá sua e cabeça, assim, na hora, se você lembra? eu fiquei com muito medo ao ponto de chorar. Sim, Tá, ao ponto de chorar, de chorar. Falei, o que que eu tô fazendo? eu tô fazendo. O que que eu tô fazendo? E assim, eu não tenho uma vida financeira confortável, sim. Aham, Então, perder o dinheiro da inscrição, pra mim, era só uma puta perca. tá, Perder os 400 da inscrição. E não só os 2.400, todo o tempo que eu me dediquei, tudo, né, toda a rotina que eu tinha colocado ali. Então, foi um misto de medo e um outro misto de que, não, agora que vai, agora que eu tô aqui, vai. E tinha também uma certa pressão, porque na minha cidade não existe triatleta. Eu fui a primeira a triatleta da minha cidade. E aquele negócio, ela vai fazer um triatlo. Então tinha muito mais gente falando que eu não ia dar conta do que gente falando que eu ia dar é, conta, porque daqui conhecia o meu passado, conhecia a minha história. tá. Então era muito mais provável que isso não daria certo do que se eu concluísse. E aí, a hora que me deu o medo, o pânico, veio tudo na minha cabeça. Tipo, todas as pessoas aqui falando que eu não ia conseguir. Eu falei assim, Tá. ah, meu, nem se for por ódio, vai. E a minha esposa, tipo, toda, amor, vai com calma, você não precisa se esforçar, tá tudo bem, você tentou. Eu falei assim, não, eu vou, não é possível isso, eu não vou dar esse gostinho. E Aham, aí, eu acho que foi uma mistura de ego com ódio, foi uma mistura de tudo. tá. E aí eu caí na água. Nas minhas primeiras e foi no em setembro, foi em setembro, em agosto já ainda tá um pouco de frio, foi a última semana de agosto, tava frio ainda. E a água lá do riacho é extremamente gelada. Aham, Então, quando eu pulei ali, me deu um sufocamento, uma sensação de morte, meus braços não mexiam, aí parecia que eu tava ficando sem ar, aí veio o rapazinho do caiaque me ajudar, você quer boia? Eu falei assim, não, não é possível que vai acontecer isso comigo, não é possível, não é possível. E me deu um paniquito no meio do riacho, eu chorava no meio do riacho, chorava no meio do riacho. Aí eu falei, aí o menino falou assim: vamos voltar, você não tá bem? Eu falei, não vou voltar, eu vou continuar, eu vou fazer essa volta, nem que eu demore uma vida pra fazer essa volta, mas eu vou fazer essa volta. Nem se for pra me participar só da natação, mas eu vou fazer essa volta. aham, Aí eu, aí eu fiz a volta, e, tipo assim, eu era pra ter nadado 2, nadei 1.000 em 1h10. tá. Então, eu fiquei extremamente decepcionada, chorei muito, chorei muito. Peguei minha bicicleta chorando, e meu treinador, ele também estava fazendo o ciclo dele, só que full, o Ironman full. Então ele já estava pedalando na rodovia. Ele não me viu nessa transição. Aí eu peguei minha bicicleta chorando, fui pedalar chorando. Era para ter pedalado 60, pedalei 30, extremamente abalado. Só vinha na minha cabeça as pessoas que falaram que não ia dar certo, meu sobrinho na minha cabeça, porque ele estava esperando muito isso. Falei, eu vou decepcionar todo mundo. Deixei a bicicleta, fui correr chorando, mas chorava, eu não consegui correr também. Aí eu lembro que eu voltei pro Riacho, tava o pessoal da minha equipe toda, porque eu acho que a minha esposa deve ter falado, olha, ela não tá bem, Aham, e se concentrou. E aí a gente ficou lá, eu cheguei lá na lanchonete, tava todo mundo da minha assessoria lá, tinha umas 15 pessoas. Eu lembro que eu não nem disfarcei, eu chorei de grito. aham, O Daniel estava extremamente abalado, ele veio me abraçar, calma, era para dar errado hoje, vai dar tudo certo no dia da prova. Aí veio todo mundo me abraçar, falou assim: calma, lá na USP é arborizado, fica tranquila. Não, porque a prova é toda plana. Não, porque lá, no, lá na água vai ser na raia, você não precisa olhar boia, só linha reta. Então veio todo mundo contando um pouco do ponto positivo da prova, mas mesmo assim eu não estava convencida. Eu dizia, eu não vou dar conta, é muita coisa, eu não vou dar conta. E aí, na semana, a minha psicóloga fez um trabalho de intenso comigo. A gente conversou toda semana. O meu professor de natação era tipo 4 da manhã, a gente caindo dentro da piscina para melhorar, porque o objetivo era sair, era passar da natação, porque o resto levava. aham, Então, até a gente entender o que eu tive foi um ataque de hipotermia, dado com nervosismo, né? E
esse cenário todo sendo desenhado, as pessoas achavam realmente que a minha limitação era física. Tá. Então, eles tentavam, de uma certa forma, melhorar aquilo. E a minha psicóloga trabalhando no mental. Eu lembro que na última sessão, na véspera, antes de voltar para o Riacho, o que aconteceu? Como eu fui muito mal no simulado do Riacho, eles fizeram eu voltar de novo na semana seguinte, faltando uma semana para a prova. Você vai ter que passar isso. Você vai ter que vencer esse simulado. Aí eu lembro que no final de semana, na sexta-feira antes do simulado do sábado, ela me ligou, ela me mandou mensagem, a gente fez uma chamada de vídeo e falou assim: olha, é o seguinte, Ariana, nenhum paciente meu desistiu, você não vai ser a primeira. Então você vai lá, você vai fazer esse simulado, eu não aceito menos do que a entrega desse simulado para mim. E a gente sempre trabalhou com entrega de tempo. Tipo assim, nós não trabalhamos a minha planilha com performance. Eu não pilhei em falar se eu nado mal. Eu não pilhei não pilhei quando eu olhava o meu Garmin e dava 28 km por hora na bicicleta. Sabe? Quando eu olhava o meu Garmin, dava um pace de 6,40 na corrida. Eu não pilhava nisso. Ah. Tem gente que pilha. Tem gente que fala assim, não, se não for para eu parar em 30 km por hora, eu não pedalo. Se não for para me correr no pace de 5,5, eu não corro. Eu não ligava para isso. Falei assim, meu, eu já tô fazendo muito, conseguindo. Então, já tá de bom tamanho. E aí, a gente foi pro simulado, e foi a primeira vez que o meu professor, o meu treinador, ele foi franco comigo no aspecto de risco. Eu lá, sentadinha, colocando minha roupa de borracha, ele falou assim, Ari, falei, quê? Você tá ligado que tem 95% de chance de dar errado, né? Eu falei, agora que você me fala. Eu falei, tem 95% de chance de dar alguma merda, porque é uma prova muito longa, você pode se lesionar por qualquer razão. Até mesmo a bike pode quebrar, porque nós estamos com o tempo muito fechado. Se o pneu da sua bike estourar, a gente não passa na natação, não passa para corrida, você não passa no tempo de corte. Então, tem muita coisa que pode dar errada. 95% de chance de dar errado isso. Mas tudo que você fez até aqui, você já foi uma puta vencedora. Aí eu olhei para a cara dele, você não tá entendendo. Eu não vou desistir, nem se for para terminar arrastada, eu vou fazer esse negócio. Eu só preciso de 5%. Aí ele deu risada, falou assim, você é diferente, você é meio retardada, né? Você é meio diferente. Resiliente. Aí eu fui, nadei. Eu lembro que quando nadei super bem naquele dia, tava o mesmo frio, mas eu acho que meu corpo já tava meio que esperando o que ia acontecer. Nadei super bem aquele dia, saí da água chorando, mas de felicidade. Aí nesse dia foi meu treinador de natação e foi meu treinador. Aí ele não treinou, ele só ficou por minha conta. A hora que eu saí da água, eu saí chorando, ele começou a chorar também. Aí meu treinador de piscina começou a chorar, falou assim, a prova tá entregue. Era isso que a gente precisava, você passar da natação. Sua prova tá entregue. Fui pedalar melhor, ele pedalando comigo. Fui correr melhor, ele correu comigo. Aí meu treinador de piscina foi correr comigo também. A gente fez, acho que 18 quilômetros, um pace de 6,10, depois de ter nadado e pedalado. Falei assim, nossa, tô muito bem, felizona. Chegou no dia da prova, deu tudo certo. Tipo assim, foi uma semana angustiante, mas em resumo foi isso. Foi uma decisão extremamente aleatória, feita sem pensar muito. Só depois, primeiro eu fiz e depois corri atrás do resto para realizar um sonho. E aí eu lembro que no dia da prova teve uma mudança de tempo muito brusca em São Paulo. No sábado, por exemplo, estava 45 graus, e aquele calor escaldante, e do nada, de madrugada, que é uma tempestade imensa, um dilúvio, a gente tinha alugado um flat na Paulista, o vento, sabe, varava o flat, aquele barulho de vento, uma noite extremamente nervosa, uma chuva que Deus mandou, que não estava prevista. A temperatura foi para 10 graus, assim, em questão de segundos. Aí chegou lá na prova de São Paulo, lá na USP, a galera não entrando na água, recuando, falando assim, não vou nadar porque tá gelado. Caramba. E diferente desse ano, que muita gente não foi por causa da insolação, ano passado foi por causa da hipotermia. Foi para os extremos. E aí, quando eu larguei, eu peguei e falei assim, é onde eu tenho que estar, sabe?
O medo foi até a largada. Depois que eu caí na água, que eu passei pela largada e caí na água, eu fui contaminada por um sentimento de felicidade, assim, que mesmo que tivesse doendo, eu tive câimbras, foi muita cotovelada no nariz, foi muita pesada na boca, mas eu tava tão feliz, né, estando naquela água, fazendo aquilo que eu tava me dispondo a fazer. E aí, quando eu saí da água, algumas pessoas da minha família que não tinham saído, porque a natação é muito solitária, né? Você não vê ninguém, você só vê nas transições. Então, a hora que eu saí da transição para pegar a bicicleta e passei pelo pessoal e vi minha família gritando, foi um gás. Eu lembro que o primeiro Iron meu foi uma coisa tão mágica, Uhum. porque eu fui tão desprendida de tempo, tão desprendida de performar, tão desprendida de nada, eu só queria tentar aquilo. Completar. Muito mágico, porque eu fiquei lá pro final, eu fiquei com os últimos ciclistas. Então a gente teve a chance de trocar umas ideias, a gente teve a chance de conversar, cada um estava lá realizando um sonho pessoal, uma realização maior do que qualquer outra coisa. E um motivando o outro, um combinando assim, não, depois dessa daqui a gente vai se encontrar em Florianópolis, e aquela energia. Na USP não tem o que falar. Na hora que você chega na USP, a galera faz a prova para você, porque eles te empurram para frente de uma maneira que é mágica. Ah. E quando eu concluí aquela prova, eu chorava tanto, e meu treinador, ele chorava de uma forma. Eu falava, mas eu não tô entendendo por que você tá chorando, Dani. Eu pensei, Dani, você não tem noção do que você fez. Você me devolveu, inclusive, a esperança da minha profissão, porque a gente fica com tantas pessoas arrumando desculpa para não fazer, dizendo que não consegue, e acaba desmotivando a gente enquanto profissional. E pega você lá, sem histórico nenhum, só tinha um sonho, uma bicicleta, e vamos fazer, e faz. Então, aí foi quando as coisas começaram a tomar uma proporção que eu não sabia que ia tomar. Aí eu comecei a receber mensagens dizendo que eu motivava pessoas. Tudo que eu passei com a minha psicóloga foi replicado em outras pessoas. E até existe alguns momentos de crise, assim. Fala assim, o que eu tô fazendo? Eu tô de blogueirinha porque eu não sou nada demais. Aí aparece um ser, fala assim, não, não para não, que a sua história é boa, não, você tá me motivando. Exatamente. E da transição, Ari, desde o que você sentiu de evolução na sua mente? Vamos dizer assim, o que era a Ariane de antes e a Ariane de hoje? Você consegue identificar? Consigo, consigo. Os benefícios que a gente consegue nesse processo todo, eles são, assim, incontáveis. Mas o que mais me dá força para continuar é ver o quão resiliente eu me tornei. Não é qualquer situação que me abala hoje, não é qualquer coisa que me para. A minha resistência em permanecer em movimento. Não importa o que esteja acontecendo. Eu entendi que a gente tem que continuar. Tem que continuar a nadar, tem que continuar a pedalar, tem que continuar a correr. É assim, a gente aprende a ficar confortável no desconforto, sabe? Eu acho que, mentalmente falando, é o principal benefício que a gente ganha com tudo isso. É a gente aprender a ficar confortável numa situação de desconforto. Porque a partir do momento que você, por si só, sem ganhar nada, se coloca numa situação de desconforto e passa por ela, não é qualquer colega de trabalho que vai te abalar, não é qualquer relacionamento que vai te perder as estruturas, não é qualquer coisa que vai fazer você desviar. Então, essa capacidade de resistência. Porque a gente entende que o sofrimento, ele acontece, a dor acontece, mas o sofrimento ele é opcional. Então, a gente sente dor,
A gente sente que tá difícil em todos os aspectos, não digo só no esporte, mas esse processo, para você ter uma noção, trazer para minha vida pessoal. Sim. Quando eu saí da minha vida, da provedor de internet e fui para um outro projeto, esse outro projeto é trabalhar com meu pai. Trabalhar com meu pai sempre foi. Eu e meu pai a gente nunca teve uma relação muito boa. Tá. Nós nós não aprendemos a ser pai e filho até hoje. Tá. Pouco mérito, pouco culpa minha, pouco culpa dele. Mas, enfim, nós não aprendemos isso e eu definitivamente nem sei se eu quero aprender a partir de agora, porque foi bem traumático. Tá. Então, esse 1 ano com ele foram situações que eu já tinha vivido em outras tentativas nessa relação com ele. Foram momentos que eu já tinha vivido com ele em outras situações. Foram desgastes emocionais que em outras situações me levou para um desvio, que em outras situações me colocou em depressão, que em outras situações me colocou sobre uma situação de risco. E aí, nessa tentativa de voltar para lá e tentar ajudá-lo, eu saí de lá, já faz um tempo, eu saí de lá uma semana antes do Aero de São Paulo desse ano. Então, fiquei 1 ano lá. Eu fiz o que tinha que fazer, mas a situação não mudou. As pessoas perguntam para mim, seu pai mudou? Eu falei, não, o pai não mudou. As situações foram pesadas, foram tão pesadas quanto antes. Mas o que te fez diferente? Fez que eu fiquei mais forte para enfrentar. Então, situações que antes, até quando a gente sofreu essa ruptura, a gente sentou e decidiu que eu não ia mais continuar, que não estava dando mais, foi uma conversa bem clara. Ele falou assim, você não é mais como antes. Falei, que bom, porque se eu fosse como antes, eu ia sair daqui, ia sentar na minha cama, ia chorar 3, 4 dias, ia me afogar em álcool, ia achar que eu não sou nada. Que bom, porque eu me fiz mais forte para na situação. Então, esse foi a cereja do bolo que me fez enxergar. Falei assim, esses os benefícios. Então, situações que pessoas acham, é difícil lidar com isso, mas não é difícil lidar com isso. É você que coloca muita emoção. Aí eu voltei para a empresa que eu tinha saído. Aí o pessoal de lá me chamou para a gente voltar, para eu voltar para um projeto novo com eles. E eu falo para a equipe, falei assim, tá certo que eu saí, fiquei 1 ano fora e voltei. Mas vamos tratar as coisas com mais razão e menos emoção, porque a gente coloca muita emoção. Onde é uma simples situação de entender e fazer o que tem que ser feito. Sim. Então, até financeiramente, a gente cria um amadurecimento financeiro grande. A gente começa a escolher coisas para ter outras. Então, por exemplo, antigamente eu gastava com bebida alcoólica, gastava com show, gastava com barzinho. Hoje eu não gasto com isso. O esporte, o triatlo é caro? O triatlo é caro, mas não é mais caro do que uma vida noturna, uma vida boêmia. Sim, se colocar na ponta do Então, lápis. se você colocar na ponta do lápis, é uma questão de investimento a longo prazo. Sim. E os benefícios que a minha mente passou por esse processo todo, de resiliência, de fortalecimento, de raciocínio, ele me deu um desempenho, uma performance muito boa no profissional. Então, o meu reajuste salarial, eu costumo falar de quando eu comecei, para minha posição, foi mais de 70% de reajuste positivo. Uhum. E isso trazendo os benefícios que o esporte veio na minha vida profissional. Então, o esporte, ele é uma ferramenta, as pessoas costumam... Eu era uma dessas pessoas que veio o esporte com performance. Se eu não tiver em primeiro lugar, para mim não tá bom. Não, não é. Se você colocar ele como uma ferramenta para se movimentar, para se desafiar, o benefício dele na sua escolha, que é o trabalho, a sua profissão, vai ser algo imensurável. Não tem projeções que fale o quão bom vai ser. Perfeito. Porque é sensacional. Tá.